Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz da parte do Senhor, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família. Nós estamos aqui no nosso 8º dia do nosso 40 dias de propósito com Deus. Hoje o tema que nós vamos abordar aqui é o jejum. Jejum, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse tema, a questão do jejum. E nós vamos estar abordando a questão do jejum hoje. O texto base está lá em Mateus capítulo 17, versículo 21, que diz assim: mas essa casta de demônios não se expulsa senão por oração e pelo jejum. Esse versículo é muito importante, porque ele nos chama a esse momento de oração e de jejum na nossa vida. O próprio Jesus disse para a mulher samaritana que vai chegar um tempo onde nós vamos estar jejuando e orando, buscando a presença de Deus de uma forma muito intensa na nossa vida, para aproximarmos dessa intimidade com o Senhor. Então, o jejum é uma disciplina espiritual ensinada nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, e ela consiste em abrir mão por um tempo de algo legítimo, geralmente alimentos. A maioria das vezes, a gente tira o alimento, a pessoa se separa para Deus, e ali, com o coração quebrantado, ele tira esse momento de jejum com o Senhor. Por isso que a gente começa a partir de meia-noite, vai até meio-dia, 1 hora, 2 horas. Tem gente que consegue fazer mais tempo, tem gente que consegue fazer até dias, onde está se humilhando. As pessoas que costumam fazer esse período de jejum orando no monte. É muito importante que você esteja separando, esteja com o coração contrito, se humilhando diante de Deus, porque esse é o jejum. Jejum é você se humilhar diante do Senhor, colocar diante de Deus as suas causas, pedir ao Senhor para intervir, para te fortalecer, para te ajudar, para te renovar. E o jejum é muito importante. Então é importante ser acompanhado com leitura, com oração. Então o jejum não tem o objetivo de convencer Deus a agir na nossa vida. Eu vou jejuar, se eu não jejuar, Deus não vai agir. Eu vou jejuar então para Deus agir. Deus pode não agir, Deus age se Ele quiser, Ele tem vontade soberana. Mas eu, como ser humano, que reconheço que Deus tem um controle de todas as coisas e tem poder para mudar as circunstâncias, eu me humilho diante do Senhor e eu me prostro diante de Deus e eu peço: Senhor, me ajuda nessa causa, Senhor, me dá força, renova minhas forças, me capacita, me renova. E aí acontece, o jejum é para isso, tá bom? Então nesse 8º dia de propósito, nós somos convidados a compreender que o verdadeiro jejum ele produz quebrantamento, fortalece a nossa fé e nos aproxima do coração de Deus. Isso é muito importante você entender essas 3 coisas. Eu separei aqui versículo, já é esse que nós lemos, E aí tem um outro em Mateus capítulo 6, versículo 16, 18, diz assim: e quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuarem, unja a cabeça, lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuam, mas ao teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. É lógico que esse texto aqui está falando da motivação. Tem que ser uma motivação muito peculiar, muito particular, de quebrantamento, de fé, não para mostrar para as pessoas, Então, mas eu preciso entender que quando eu jejuo, eu preciso avisar minha esposa que eu estou jejuando. A minha esposa precisa me avisar: olha, nesse período aqui eu vou estar jejuando. Então ela precisa saber, Agora mesmo, esse dia de hoje que eu estou fazendo o texto aqui, eu estou fazendo esse estudo desse tema, nós estamos num jejum coletivo. Todo mundo está jejuando na igreja. Pelo menos, nós convocamos todos a jejuar num jejum coletivo. Então, assim, todo mundo sabe que todo mundo está jejuando hoje. Então isso não tem problema nenhum.
né? Isso aí, mas todo mundo sabe o propósito, o objetivo. O objetivo é muito principal, ninguém está querendo se amostrar para ninguém. É esse o texto que fala sobre isso. Então Isaías 58,6 diz assim: porventura não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres oprimidos, despedaças todo jugo? Esse não é o jejum que eu fiz? Em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha que coisa linda esse texto, né? E isso com jejum, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Esse texto aqui é perfeito para falar do que é o jejum. É isso mesmo, choro, pranto, rasgar o coração diante de Deus, pedir ao Senhor renovo, força, direção. Todos os servos de Deus do Atos dos Apóstolos, todas as atitudes que eles iam fazer, eles tiravam um período de oração e jejum para tomar uma atitude, para separar os diáconos, para enviar Paulo e Barnabé, né? Então, Jesus, antes de chegar e começar seu ministério, tirou um período de jejum por 40 dias. Que coisa interessante, entende? Então, o jejum é muito importante. Então, ao longo da Bíblia inteira, o jejum esteve presente em momentos de busca pela direção de Deus, arrependimento, consagração. Moisés, ele jejuou antes de receber as tábuas da lei. Esté conclamou um jejum, convocou o jejum antes de interceder pelo povo. Então Jesus jejuou os 40 dias, como já falei aqui, antes de iniciar seu ministério. Então o jejum, porém, não é apenas deixar de comer. Eu vou deixar de comer. Tem gente que deixa de comer porque quer emagrecer. Entende? Então o jejum não é isso. O jejum é acompanhado com oração, com quebrantamento, com reconhecimento, e aí a gente busca a Deus e aí pede ao Senhor para intervir na nossa vida, para nos guiar, para nos direcionar, para nos capacitar, para nos ungir, né? Então acontece, esse é o jejum, né? O jejum bíblico. E aí acontece, Deus vai te guiar, vai te direcionar, vai trazer as bênçãos do Senhor. E por isso nós nos humilhamos diante do Senhor em jejum, tá bom? Então arrependimento, justiça, misericórdia, isso acompanha, né, a nossa vida em jejum. Então, querido, é muito importante a gente entender isso, amém? A gente entender que quando a gente jejuar, a gente tem que estar jejuando com o coração rendido. Mais do que um sacrifício exterior, é um coração rendido diante de Deus, né? Durante esse propósito de jejum que você for fazer, né? Faça um jejum, fortaleça a sua comunhão com Deus, né? Ore ao Senhor, é muito importante. Então, aprenda isso. O jejum fortalece a nossa comunhão com Deus. Jejum, o verdadeiro jejum deve ser acompanhado de oração e arrependimento, né? O jejum nos ajuda a vencer a carne, fortalecer o nosso espírito. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. E quando a gente busca a Deus em oração e jejum, Deus nos abençoa. Tá bom? Então vou deixar um versículo para sua memorização hoje, que está: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum. Tá bom? Joel capítulo 2, versículo 12. Grave esse versículo aí, vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Então, Deus vai estar abençoando a sua vida. Busque a Deus com sinceridade, e jejuando, orando, que Deus vai estar abençoando a sua vida. Tá bom? O desafio do dia que nós vamos deixar hoje separe um período, né? Ou um dia, ou um período do dia, nessa semana, para você estar em jejum. Você que está nos acompanhando, ou faça disso uma rotina na sua vida, de a cada período de 15 dias separar o jejum, seja por fortalecimento, para pedir a Deus, se humilhar diante do Senhor, para pedir a direção do Senhor. Faça isso com diligência, que Deus estará abençoando a sua vida. O jejum não muda a vontade de Deus. O jejum muda o coração daquele que busca a sua presença. Entende? O jejum
para que a minha vida seja transformada, né? Eu jejum para que o Senhor venha quebrar cadeias, que eu consiga vencer a carne. E aí Deus, esse momento se torna um momento de intimidade tão poderoso que Deus começa a intervir, nos abençoar, tá bom? Grandemente, porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você. Pegue seu pedido aí, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor os nossos pedidos nesse 8º dia de que nós estamos dentro desse propósito de 40 dias. Coloque diante do Senhor. Pai amado, Deus santo, aqui estão as nossas petições. Ó Deus, a tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á. Ó Deus, buscai e achareis. Ó Deus, que o Senhor possa estar contemplando, Senhor, meu Deus, que o Senhor, a vida, a família, os propósitos, os sonhos, aquilo que temos colocado diante do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, nos abençoar, que as portas venham se abrir, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o céu venha se abrir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que os planos do inimigo sejam colocados por terra, sejam frustrados, todos eles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando essa pessoa que está passando por um momento, ó Deus, de enfermidade, ou de luto, ou de prova, ó, de batalha, Senhor, que o Senhor possa estar dando vitória, em nome de Jesus. Nós apresentamos as nossas causas pessoais, as nossas causas familiares, e apresentamos, Senhor, meu Deus, a tua igreja, Senhor, os sonhos, os projetos, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha trazer o recurso que necessitamos para cumprir o propósito da igreja nesta terra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está orando conosco, em nome de Jesus, nesse dia. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando você e sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.